Fala, pessoal! Tudo certo com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vou fazer um recap dos próximos episódios de Diários de uma Apotecária, produzido a partir do mangá. Então, saiba que esse é um conteúdo com spoiler. No último episódio, nossa querida Mau Mau conheceu um sapo, mas ficou sem entender o motivo da existência dele depois de ter recebido o benzoar. Neste novo episódio, ela retorna para sua rotina e na lavanderia do palácio, Xiao Han pede ajuda à nossa protagonista, pois seu tempo de contrato de serviços está acabando. Ela pergunta se Mau Mau sabe de algum emprego ou tem algum contato, sabe aquele famoso QI que indica. Mau Mau pensa no trabalho de cortesã, mas fica receosa, porque é uma profissão arriscada, né, pessoal? Doenças, a sujeição ao que a pessoa terá que fazer. Acho que não preciso dizer mais nada. Mesmo assim, ela diz que, em último caso, tem sim para quem indicar a garota. Ela chega a cogitar perguntar para Jinxi ou para o médico, mas pensa se isso pode trazer algum problema para ela. Nisso, chega Shizui querendo se inteirar da situação, e Xiao Han pergunta sobre o trabalho. Então, Shizui pensa que talvez possa haver um local para se conseguir emprego. A garota as leva até a casa de banho, que era separada em 3 partes. 2 para as concubinas. Uma grande para todas as criadas. O local servia como prevenção de doenças, já que todas precisavam tomar banho periodicamente, além de ser um meio de monitoramento contra maus-tratos. Quando entram, Xiao Han torce o nariz e diz que não consegue se acostumar com o local, mas como está cedo, Shizui, animada, diz saber que o lugar estaria vazio naquele momento. Mau Mau observa que o corpo da amiga é avantajado. Enquanto Xiao Han tenta perguntar por que foram até ali, Shizui dá um tibum na água, mas logo se arrepende porque a água está bem quente. As 2 que estavam fora da água logo socorrem a garota com água fria. A garota se explica, dizendo que costuma ir ali mais tarde. Na casa de banho, só vai cedo quem quer evitar a multidão, pois pela manhã, os eunucos colocam água quente no local, e ela vai esfriando no decorrer do dia. Xiao Han ainda fala que se deve lavar o corpo antes de entrar no banho. As garotas lavam o cabelo com shampoo, relaxam na água quente e após um tempo, Xiao Han quer saber mais sobre o contato. Então, Shizui aponta para a área privativa das concubinas. Mesmo relutante, elas se encaminham para lá. No local, encontram concubinas que estão à espera de massagem. Shizui começa a massagear o corpo de uma moça com um pouco de óleo corporal e chama as 2 que estavam de fora para começar a fazer o mesmo rapidamente. Mas Mau Mau percebe que a mulher não estava depilada e como foi criada no distrito da luz vermelha, isso a incomoda. Com um pedaço de linha, começa o processo de depilação utilizado no distrito. Ela pergunta se está doendo, e a moça responde que menos do que as navalhas cegas, provavelmente utilizadas para esses procedimentos. Ao final, a concubina já pergunta quando elas estarão na casa de banho novamente. Mau Mau responde que talvez depois de amanhã, e a mulher diz que isso é ótimo, já que a última criada que esteve ali saiu porque uma pessoa gostou dela. Na verdade, Shizui quis mostrar como fazer contatos. Quem trabalha na casa de banho não é bem visto e é um trabalho que exige esforço físico, então é um serviço fácil de conseguir, só depende de você. Com as massagens realizadas, ganharam até uns docinhos. Mesmo assim, Xiao Han diz que não é tão fácil fazer contatos. Shizui sugere que, quando o contrato estiver prestes a acabar, Xiao Han vá atrás de uma das consortes que gostam dela. Se não arranjarem nada, muito provavelmente aumentarão o tempo do contrato. E sempre é possível vender algum objeto para se manter. Mesmo que isso não seja apropriado para Mau Mau, já que ela está cuidando diretamente da Gyokuyou, ela permaneceu indo trabalhar na casa de banho. Mas isso porque a própria Gyokuyou, que estava grávida, permitiu para saber os rumores que estavam rolando. Porém, a mulherada mais inteligente lá já estava a par de tudo, e a pergunta era se seria menino ou menina. Também rolavam rumores sobre outras concubinas estarem grávidas, como a Rifa, que começou a usar roupas largas, e a Rohan, que já havia chegado ao palácio há 9 meses. Era impossível que o imperador não a tivesse visitado. Mau Mau pensa que, se acreditar em tudo o que é dito, 3 das 4 consortes estariam grávidas. Xiao Han interrompe seus pensamentos e comenta que o número de pessoas no palácio tem aumentado. Elas conversam sobre os novos eunucos e moças que chegaram. Xiao Han se questiona sobre a legalidade dos eunucos, mas Shizui explica que são escravos de uma tribo que fugiram ou foram resgatados. Mau Mau observa como sua amiga pode ser sábia apesar de suas esquisitices. Xiaoran então comenta sobre a aparência de um dos eunucos e Mau Mau a lembra de que estão falando de eunucos, mas Xiaoran não se importa. Para o desespero de Mau Mau, ela completa:
Ah, mas ele não é tão legal quanto o mestre Jinshi. Mau Mau até engasga. Isso desperta a curiosidade de Shisui, que comenta que Mau Mau está sempre próxima do mestre Jinshi. Irritada, Mau Mau responde que só está realizando algumas tarefas para a consorte e se lembra do sapo, notando que não se encontrou mais com ele desde então. Logo em seguida, elas avistam a consorte Rishu e se perguntam o que uma concubina de alto nível estaria fazendo na casa de Burnie. Mais tarde, Mau Mau toma chá com 3 novas garotas e se sente desconfortável, pois não sabe socializar muito bem. As meninas tinham enfeites de cabelo e se chamavam Aku branco, Koku preto e Sekio vermelho, da mais velha para a mais nova nessa ordem. As meninas logo perguntam como Mau Mau conseguiu entrar no palácio interno. Mau Mau responde que apenas substitui a provadora de veneno anterior. A mais velha confirma que essa era a história que ouviu, mas não acredita completamente, pois a concubina Gyokuyou não confia facilmente nas pessoas. Ela quer saber por que Gyokuyou confiou tão rapidamente em Mau Mau. Mau Mau percebe que a mais velha tem a mesma idade que Gyokuyou e imagina que as duas possam ser próximas. Ela reflete que não é surpreendente Gyokuyou ser cautelosa com as pessoas, mas reafirma que foi apenas uma escolha prática. Em seus pensamentos, Mau Mau questiona: se Gyokuyou não contou nada para ninguém, por que contaria ou contaria? As meninas também comentam que ouviram dizer que Mau Mau tem muitos conhecidos do lado de fora. Elas admitem que, apesar de seus esforços para se adaptarem ao palácio interno, se Mau Mau, que é veterana, saísse demais, elas se sentiriam sozinhas, especialmente as mais novas. Mau Mau percebe que o problema é que Sekio nunca sai com ela, apenas as mais velhas. Ela lembra que precisa ir à casa de Burnie e se pergunta se isso causaria problemas caso ela parasse com as depilações de repente. Mau Mau conclui que as irmãs precisam de alguém para cuidar da mais nova, então a convida para a casa de Burnie. No entanto, Sekio se assusta. As irmãs provocam e insistem que ela deveria ir, ressaltando que a Lady Gyokuyou recomenda que tomem banho de vez em quando, mas claro, ela quer mesmo fofocar. Sekio, pressionada, acaba aceitando. As amigas de Mau Mau ficam animadas com a presença da jovem, mas ela se mostra tímida e relutante em se despir. Mau Mau diz que ficaram com a de roupa de baixo e, em um impulso de coragem, arranca a própria roupa e fala: gostaria de ser lisa como uma tábua, apontando para Xiao Han. Mau Mau supõe que Sekio seja da mesma região árida que a concubina Gyokuyou, dado seu desconforto com banhos públicos. Sekio acaba desabafando que suas irmãs usam aquela casa de banho, mas ela pediu permissão à Lady Gyokuyou para usar o banho do Palácio de Jade depois dela. Ela pergunta a Mau Mau como consegue lidar com tudo aquilo. O banho do palácio é reservado para concubinas, mas como a própria Gyokuyou permitiu, não havia muito que as irmãs pudessem fazer. Mau Mau entende então por que as mais velhas estavam agindo daquela forma. Mau Mau diz a Sekio que ela precisa superar sua vergonha, pois eventualmente terão que massagear consortes que estarão completamente nuas. No local, Sekio fica atrapalhada com as tarefas. Lá, Mau Mau encontra a consorte Rishu e percebe que suas pernas estão irritadas devido à depilação. Ela pergunta se Rishu gostaria de experimentar um método diferente e praticamente a obriga a passar pelo processo. Rishu foi casada com o imperador anterior quando criança por um acordo político, mas nunca foi tocada nem pelo imperador atual. Ainda jovem, cresceu cercada por servas maldosas. Mau Mau pergunta o que estavam fazendo ali, já que o Palácio de Diamante tem seu próprio banho particular. Rishu e suas criadas relatam terem visto um fantasma no local. Elas sugerem consultar o mestre Jinshi. Sekio fica brava por terem cuidado de outras mulheres que não fossem Gyokuyou, e Mau Mau pensa que ao relatar os fatos a Jinshi, ele certamente a convocará. E é exatamente o que acontece. Mau Mau percebe que Jinshi sorri, mas não com os olhos, e se lembra de seu segredo, o qual acabou ignorando por causa do bizuar. Ela lembra que ele não é um eunuco, nem um imperador. Gyokuyou pergunta qual seria o pedido de Jinshi, e ele relata a história do fantasma. Lady Gyokuyou se interessa e quer ir ver pessoalmente, mas uma de suas criadas a lembra de seu estado atual. Então, Gyokuyou pensa em enviar alguém em seu lugar. Jinshi interrompe e pede que Mau Mau vá. Ele até se levanta, fala seu nome e aponta para ela, deixando todos perplexos. Mas ele não para por aí. Diz que, quando Mau Mau voltar, Gyokuyou perceberá que é impossível tirar qualquer informação dela, pois ele fará de tudo para mantê-la calada. Em seguida, ele se retira abruptamente. Gyokuyou se pergunta o que foi aquilo, e Mau Mau culpa um certo sapo. Ela reflete que o bizuar é pouco pelo segredo que agora carrega. Eles iniciam a investigação do fantasma.
Mau Mau pensa que a presença de Jinxi não era necessária, pois Gao Shun estava lá. Ela se pergunta quanto o eunuco sabe sobre a verdade e se ele é realmente um eunuco. Muitas mulheres ficam em cima por causa da beleza de Jinxi. Ao investigarem, descobrem que a sombra dançante era um reflexo em um espelho antigo, causado pela luz da lua e pelo vapor da água. A consorte Rishu, ao ver o rosto refletido, desaba em lágrimas, achando que era um sinal de sua falecida mãe. A criada-chefe tenta tomar o espelho dela, mas Jinxi intervém de forma afiada, deixando claro quem realmente está no controle. Mau Mau conclui que Jinxi é mais assustador que um fantasma. E foi isso, minha gente. Obrigado por assistir. Se curtiu, já deixa o like e se inscreve para eu saber e trazer mais conteúdos assim aqui. Obrigado.